Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa aí dar continuidade na produção de conteúdos para vocês, tá bom? E o vídeo de hoje, vamos falar sobre as principais mudanças aí, né? Os principais pontos do Plano Safra 25-26 e principalmente como isso vai afetar na advocacia aí do agronegócio, né? Então, vamos, sem maiores enrolações, digamos assim, ao conteúdo aqui, e uma primeira contextualização, que é sempre importante, né? Que às vezes vem alguma pessoa que não é do segmento, que está começando a entender como que funciona o agronegócio, e aí a gente está falando de plano safra, e vai ficar um pouco difícil da pessoa compreender esse contexto aí. Então vamos lá, o que é o plano safra? O plano safra, ele é a publicação da política pública voltada para o crédito rural e muitas vezes para o seguro, com as diretrizes e também com a fixação dos limites de encargo financeiro a serem aplicadas para o crédito nos próximos semestres e nos próximos 2 ciclos produtivos, né? Safra de verão e de inverno, tá? Então, por isso que ele é 25, 26, o último foi 24, 25, por quê? Porque ele vai de julho, no caso desse plano safra agora, de 2025 até dezembro de 2025, né? E ele também pega janeiro de 2026 a junho de 2026. Então ele compreende aí 2 ciclos produtivos, safra de verão, safra de inverno, e neste período, neste ciclo produtivo, são aplicáveis as regras estabelecidas pelo Plano Safra. As diretrizes de política agrícola que o governo quer incentivar, o crédito mais barato para determinados segmentos, essa escolha que dura um ano, essa política pública, ela vai estar descrita dentro do Plano Safra, tá bom? Então, o Plano Safra serve para instrumentalizar, na verdade, a política pública de crédito rural para os próximos 12 meses, para o próximo ciclo produtivo, tá bom? E aí, ele escolhe quais as principais incentivos que ele vai dar. Então, esse ano, por exemplo, claramente, os principais incentivos ficaram com a agricultura familiar, tá? Mas não é apenas sobre incentivos que estamos falando aqui, estamos falando também sobre a fixação dos juros remuneratórios, que em tese os juros para o crédito rural são ou deveriam ser bem mais baratos do que o crédito de mercado. Esse ano não foi bem assim, mas nós vamos entender aqui o contexto, tá bom? Lembrando que este Plano Safra foi lançado em meio a um problema, uma crise aí do governo de recursos, uma crise institucional, né? Também o governo passa por dificuldades aí dentro do Congresso, inclusive para aprovar medidas, né? E em meio a uma taxa Selic, que é fixada pelo Banco Central, de 15%, tá? Então os juros estão muito altos e isso quer dizer que o governo precisa bancar mais, precisa ter mais recursos para diminuir esse dinheiro de mercado, né? Esses juros de mercado. Então, quando o governo, para o governo não ter que gastar um empréstimo para qualquer pessoa, ele teria que emprestar quanto? 15%, que é os juros de mercado, tá? Aqui ele estaria equalizado com o mercado e, portanto, ele não teria um custo para, além do dinheiro que ele tem que prestar, né, para o produtor. Conforme ele vai descendo o preço dos juros do dinheiro que ele vai emprestar para o produtor rural, ele precisa ter mais também recursos, mais orçamento, para pagar essa diminuição dos juros remuneratórios que ele está fazendo ali, que ele está concedendo.
Então, se ele vai baixar de 15%, que é a taxa de mercado, para 10%, 5% o governo tem que bancar. E assim por diante. Só que nós temos também aqui um problema, porque o governo está sem recurso, né? O governo não tem orçamento, não tem dinheiro suficiente em orçamento para fazer o aporte desse recurso dentro do Plano Safra. Então, a consequência disso foi créditos juros remuneratórios mais altos em comparação aos últimos planos safra aqui, tá? Isso sem falar do plano safra para a agricultura familiar. E esse claramente o governo quis dar um incentivo maior e aí os juros foram bem baixos, tá? Vamos entender então aqui. Plano safra empresarial. Volume de recursos para esse ano, 516,2 bilhões. Ano passado, 508,5. Houve um aumento? Em números absolutos, sim. Fazendo um comparativo com a inflação, a taxa da inflação nos últimos 12 meses, na verdade houve um decréscimo do valor, porque o aumento de recursos foi de 1,5%, enquanto que a inflação subiu 5,35%, tá? Então, na verdade, houve um decréscimo em comparação com a inflação. Ainda no plano safra empresarial, que envolve Pronamp, são os agricultores que faturam entre acima de 500 mil até 3 milhões, e acima disso, acima de 3 milhões, é a agricultura empresarial. Quando o Plano Safra fala em agricultura empresarial, está incluindo aí Pronamp e empresários, agricultura empresarial, chamada assim, né? Qual que é o limite, qual foi o limite do custeio, tá, de juros remuneratórios? Para Pronamp, 10%, tá? Enquanto que no ano passado, Pronamp para custeio era 8%, subiu, né, em comparação ao ano passado. Agricultura empresarial, ano passado era 12%, esse ano foi para 14%, muito caro. Ficou caro os juros para o produtor, tá? Para a agricultura empresarial. Investimento, juros remuneratórios. O que é o investimento? Investimento é aquele crédito para aquisição de maquinários, né? É todo e qualquer bem que o produtor vai implementar na sua atividade de forma constante, né? Que não vai durar apenas um ciclo produtivo. Então, isso é chamado de investimento. E aí, o principal programa é o Mother Frota, para aquisição de tratores e tal. Então, para a Pronamp, subiu de 10,5% para 12,5%. O Mother Frota para a agricultura empresarial subiu de 11,5% para 13,5%. Ficou muito caro. Por quê? Porque esse investimento ele é pago em alguns anos. Você coloca aí que o produtor vai pagar um investimento em 3, 4 anos, 13,5%. Esse crédito vai subir, ele vai ter que pagar um valor a mais para a aquisição de um trator, quase 50%, né? Às vezes até 60%, dependendo da quantidade de meses que ele vai ter que se utilizar para pagar esse maquinário. Então ficou caro, ficou pesado, tá? Então vocês percebam que houve um aumento em quase todas as linhas de crédito, né? Plano Safra da Agricultura Familiar, volume de recursos. Para esse ano, 78,2%, ano passado 76%, aquele mesmo aumento de 1,5%. Custeio, como que ficou? Para a produção de arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite, da agricultura familiar, tá? 3% ao ano, mantidos os mesmos juros do ano passado. Então aqui o que aconteceu? O governo está pondo mais dinheiro, tá? Está pondo mais recursos para diminuir, né? Aquela taxa de mercado de 15% para 3%. Custeio da produção de alimentos orgânicos ou agroecológicos, 2% também mantidos a taxa de juros lá do ano passado. Produção de alimentos orgânicos ou agroecológicos para agricultura familiar, 2%. Agora, se for Pronamp ou agricultura empresarial, vai cair na regra que a gente apresentou acima, tá? Investimento para o Pronaf, para aquisição de maquinários, como é que ficou? O limite ficou de 2,5% de juros, tá? E a limitação de crédito em R$100 mil para aquisição de maquinários. Então, se o produtor vai comprar um trator de 150 mil,
ele só vai conseguir levantar na instituição financeira um limite de 100. E aí o restante ele vai ter que empregar recursos próprios, tá? Nesse tipo de operação, qual que é o limite de juros remuneratórios? 2,5%, tá? E aí vamos a algumas críticas, tá? Com relação a esse plano safra, e as críticas foram muitas, né? Primeiro, a ProSoja diz que o plano safra é inacessível ao produtor. E aí, esse inacessível tem por duas razões, digamos assim. A primeira, que os juros ficaram muito altos. Ficando muito altos, e isso torna muito difícil para o produtor acessar esse crédito, porque fica caro para ele implementar a sua produção agrícola. E depois ele vai ter que pagar, né, esse empréstimo com esses juros muito altos. Além de tudo, o governo ele estabeleceu aquele orçamento, né, para inclusão de 500 bilhões dentro do mercado financeiro para a contratação de crédito rural, mas que na prática se torna muito difícil de acessar. Por que torna muito difícil de acessar? Porque o volume de recursos para subsidiar esses juros, essa queda dos juros, foi pequeno. Esse volume de 500 e tantos bilhões, eles são de recursos para empréstimo. Mas o recurso para subsidiar, para pagar essa diminuição da taxa de juros foi muito pequeno. Não foi divulgado exatamente qual, mas os especialistas de mercado falam que foi muito pequeno. Então, o que acontece? Na prática, você tem um volume de 500 bilhões lá, mas você tem um pequeno volume para subsidiar. Então, só os primeiros, digamos assim, que correrem na frente para acessar o crédito é que vão conseguir contratar esse crédito rural com juros mais baratos, tá? O restante, com certeza, vai ter dificuldade em conseguir crédito no mercado, tá? Essa é uma verdade. 2. Especialistas entendem que no caso do Pronaf teria que ter um aumento do limite de faturamento anual, porque quem que se encaixa no Pronaf, na agricultura familiar? Quem tem faturamento bruto anual até 500 mil por ano, tá? Os especialistas entendem que esse limite teria que ter subido para 700 mil por mês, tá? Justamente por conta da inflação, tudo subiu, consequentemente o faturamento do produtor sobe também, tá? Que não quer dizer que o lucro dele tenha subido, tá? É que tudo sobe. Então o faturamento também acaba subindo, porque o valor dos alimentos subiu. Então, quando você não sobe esse limite de faturamento de 500 para 700, você tira mais famílias dentro daquela realidade para poder acessar o crédito mais barato. Então, a verdade é que teria que ter subido um pouco esse teto para englobar mais famílias que, na verdade, estão na mesma situação dentro do Pronaf. E, por fim, uma informação bem importante que esse Plano Safra trouxe, tá? A exigência de observância do ZARC para a contratação do crédito rural. O que é isso? O ZARC é o Zoneamento Agrícola Climático, é uma janela de plantio que todo tipo de cultura tem. Então, é um período ideal de plantio a depender da sua cultura e da onde você está, da sua localidade no país, tá? Então, um exemplo, tá? Se você vai plantar soja no Mato Grosso, sua janela de plantio é de janeiro a março, um exemplo. Se você sai dessa janela de plantio, o que acontece? Sua expectativa de produção diminui. Consequentemente, se diminui a sua expectativa, você vai ter menos faturamento, menos condições de pagar o crédito. Então, a ideia se você vai acessar o crédito subsidiado do Estado, o crédito rural, então você tem que plantar dentro da janela de plantio, dentro do ZARC, que isso vai garantir, ou pelo menos aumentar, a possibilidade, a probabilidade de você ter melhores resultados na atividade e melhores condições de pagar o crédito rural, tá? Essa já é uma exigência para o seguro agrícola e agora ela foi trazida aqui para o crédito rural, tá? E existe uma expectativa de que todas as operações de crédito rural subsidiado, independente de valores, tenham que ter contratação de seguro também, obrigatoriamente. Isso ainda não foi implementado, mas tem uma discussão e provavelmente vai ser acatado isso, tá? O que, por um lado, está correto, porque se o produtor contrata o crédito rural, ele tem que ter, por outro lado, um meio de mitigar o risco
que é inerente à sua atividade, que são riscos climáticos, de praga, etc. Tá bom? Então eram essas as situações e os pontos que eu queria abordar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.